Temos aí um dia bem volátil, com muitas surpresas de mercado. Ontem a gente teve uma valorização bem surpreendente, acima do esperado, e hoje a gente tem o mercado corrigindo um pouco. Sei que algumas pessoas vão ficar com medo dessa pequena correção de Bitcoin, e hoje a gente vai ver as possibilidades de Bitcoin pro decorrer desse final de semana. Final de semana está chegando, próximo de fechamento semanal, então a gente tem algumas coisas que precisa ficar bem atentos no Bitcoin e principalmente alvos. Ontem trouxe um vídeo falando sobre a possibilidade do Bitcoin chegar a 68 e chegando em 68 a possibilidade de rompimento e o próximo alvo que seria em 100 mil dólares por unidade. Hoje a gente vai dar uma olhada no curtíssimo prazo o que está acontecendo com essa pequena correção de Bitcoin e também algumas altcoins que precisamos ficar atentos, precisamos ficar de olho. Sei que o Bitcoin está ganhando dominância, falei sobre a dominância de Bitcoin também em vídeos passados, mas a dominância do Bitcoin está muito próximo de encontrar um ponto de resistência e chegando em ponto de resistência na dominância, a gente vai ver as altcoins começando a ganhar força. Então, essa valorização de dominância não é algo tão negativo, porque está muito próximo de encontrar um topo na dominância. E chegando em um topo de dominância, vai passar a vez para as altcoins, e passando a vez para as altcoins, precisamos estar atento aí às melhores oportunidades nas altcoins. E é por isso que a gente vai falar sobre altcoin no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá, eu quero estar te mostrando aqui as oportunidades que eu tô vendo nas altcoins hoje. Primeiro, vamos observar o Bitcoin, que está caindo aqui quase que 1%, no semanal tá bem positivo, tá pessoal? Tá super interessante porque ele mostra pra gente que tá conseguindo segurar naquela região de fundo que tinha passado para vocês e respeitando essa linha de tendência de alta, o que é mais interessante ainda porque mostra pra gente que as nossas análises observando essa linha de tendência de alta está correta. Está correta a projeção para Bitcoin tá em 110 mil. A gente já falou diversas vezes essa semana aqui sobre essa possibilidade de Bitcoin a 100 mil, então a gente não vai falar muito sobre no vídeo de hoje, tá bom? Vamos nos ater aqui ao curtíssimo prazo e a essa depreciação, essa pequena queda que está acontecendo aqui, que pode estender um pouco mais, chegando aqui a 64 mil dólares por unidade, por dois motivos. Primeiro que ele rompeu essa região, que era uma região de resistência em 64, tinha mostrado ontem para vocês aqui sobre essa região de 64 que precisava ser rompido, porque ele tocou algumas vezes e não conseguiu romper, e o rompimento de ontem foi bem interessante, e para o dia de hoje, ou para o decorrer dessa semana, a gente pode ver o Bitcoin tocando aqui de novo nos 64.600 para formar uma estrutura de alta e vir para a próxima resistência em 68, o que é bem interessante. Outra coisa também que pode trazer o preço aqui para 64 é a liquidez do Bitcoin que continua baixo, tá pessoal? A liquidez do Bitcoin ainda não está tendo uma alta expressiva como a gente esperava com toda essa valorização. Chegamos aqui a 42, o que foi muito bom. A gente teve uma alta na dominância predominante, mostrando que tínhamos de fato força compradora no mercado e por isso a valorização, só que logo depois voltou para 36, o que não é bom. Por quê? Se a pressão compradora está diminuindo, o volume está diminuindo, isso significa que o preço pode voltar um pouco e ficar lateral, ficar estagnado aqui antes de buscar a próxima resistência 68, 69, tá bom? Mas vai ser uma correção aqui de curtíssimo prazo se acontecer. E é importante também a gente observar o ganho de dominância no curtíssimo prazo, tá? O Bitcoin voltar para 40, 45, 50 bilhões em volume de negociação, porque se está aumentando o preço e o volume, mostra que o aumento de preço é por pressão compradora constante e contínua, tá? Então, é muito importante a gente observar aí. E também saiu alguns dados macroeconômicos para os Estados Unidos, o que trouxe um pouco de volatilidade de flutuação para o mercado tradicional, o que acaba impactando aqui no Bitcoin. Normal, a gente teve um impacto positivo ontem, alguns dados negativos aqui para hoje, então vai acabar impactando, não tem jeito, tá bom? Aqui saiu alguns dados mistos, tá? Eu não encaro como dados tão positivos, como, por exemplo, pedido inicial de seguro-desemprego, que saiu um pouco acima, não muito acima, relatório de emprego, produção industrial, que acaba não caindo muito ali na análise de Fed para estar falando ou levando em consideração para um aumento de taxa de juros ou diminuição de taxa de juros, tá bom? O Federal Reserve nesse momento está observando mais a questão de índice de preço para o produtor e para o consumidor, que acaba impactando na inflação e é o que mais impacta no preço nesse momento. Então, esses dados que saíram aqui para o dia de hoje, que acabou movimentando o mercado com uma flutuação negativa para alto risco, não vai impactar, na minha opinião,
pro decorrer aí da próxima semana, início da próxima semana, tá? Vai ser um impactozinho de curtíssimo prazo mesmo, como a gente está vendo aí pro dia de hoje. O ouro que estava caindo começou a voltar pro 0 a 0, porque o impacto foi de curtíssimo prazo ali, não acredito que vai ser um impacto tão negativo para o mercado. O dólar, que estava subindo, está começando a voltar para o 0 a 0 também, tá, pessoal? A gente teve aqui uma queda bem expressiva ontem para o dólar e essa queda do dólar acaba trazendo flutuação positiva no médio prazo para mercados de alto risco. Tínhamos falado sobre essa possibilidade de estrutura de baixa no dólar e nesse momento existe a possibilidade do dólar voltar um pouco para formar uma outra estrutura de baixa e romper esse suporte, que vai ser mais interessante ainda, porque os próximos suportes está bem longe, está 102, 101, iniciando uma tendência de baixa no médio prazo para o dólar, o que é bom para mercado de alto risco, porque mostra que dinheiro está começando a ser injetado aqui em alto risco, tá bom? Então, flutuação aqui para Bitcoin, acredito que chegue aqui no máximo a 64 para formar uma estrutura e voltar para 68, onde vai ser a próxima resistência. Rompeu essa resistência, aí vai ser uma análise para o próximo vídeo, onde a gente vai ter projeções lá em 90, 100, 110 mil dólares por unidade, tá bom? Quando a gente vai falar de altcoins, nesse momento a dominância do Bitcoin está subindo muito, só que falta pouco para a dominância do Bitcoin chegar em região de resistência. Falta 2% para o Bitcoin chegar nessa região de 57, onde vai ser uma resistência muito forte para a dominância. Chegando nessa região, institucional ou algumas pessoas que compram de forma mais pesada aqui no Bitcoin, por exemplo, vai começar a segurar a mão e voltar os olhos para algumas altcoins, porque o preço do Bitcoin está começando a ficar desfavorável, o risco-retorno não está tão interessante quanto nas altcoins, e quem busca um risco-retorno maior vai começar a aportar mais nas altcoins do que no Bitcoin. Então, nesse momento, no momento em que o Bitcoin encontrar uma resistência na dominância, as altcoins podem começar a subir bem mais que o Bitcoin. Ou, enquanto o Bitcoin corrige, como por exemplo hoje, 0,5%, 1%, vamos ter altcoins subindo 1, 2, 5, 10%, mesmo com pequenas correções. Porque essas pequenas correções de Bitcoin, quando chegar no topo de dominância, vai ser realização de Bitcoin para migrar para altcoins, tá bom? Então, nesse momento, a gente já precisa ter um plano de ação. O que fazer quando isso acontecer? Então, a gente já começa a procurar altcoins que estão em boas formações. Dentre as altcoins que estão em boas formações, a gente tem o VeChain. O VeChain é um ótimo projeto, já falei sobre o VeChain aqui no canal. Tem um potencial superior à all-time high anterior, tá, pessoal? Então, no mínimo, ele pode chegar aqui a 27 centavos, entregando aí 683% no mínimo para esse ciclo. Tá? Eu acredito que passa muito da all-time high, porque é um projeto que tem bons parceiros. Parceiros como DHL, Louis Vuitton, BMW e um monte de parceiro grande, tá bom? Nesse momento, quando a gente vai observar para médio prazo, curto médio prazo, está em uma boa formação e no curto médio prazo pode estar entregando aí algo aproximado de 90% a 95% com a formação desse padrão, com a formação e confirmação desse padrão, tá bom? É um ativo que estou de olho para trade também. O DOT é uma das altcoins que, na minha opinião, pode ter uma flutuação positiva bem significativa aí nas próximas semanas, tá? Tá em uma formação mensal de estrutura de alta, uma ótima formação de estrutura de alta aqui no DOT. Tá conseguindo segurar aqui nessa região de fundo, onde a gente pode ter uma formação de curva parabólica, e à medida que vai subindo, a alta passa a ser bem mais exponencial com o passar do tempo, voltando para o time high, entregando aí aproximadamente 700%, tá bom? Então, DOT tá entre as altcoins que eu tô fazendo trade, eu tenho em carteira e tô de olho para pegar um trade de curtíssimo prazo, tá bom? O trade que eu tenho no DOT nesse momento é um position trade. Então, é um trade que vai durar ali por alguns meses. Depois eu venho mostrando aqui para vocês resultados desse trade. E outra altcoin é o FTM. O FTM, assim como o VeChain, ele está em uma formação bem interessante, quando a gente observa no semanal, em uma estrutura de alta e pode estar entregando aqui pelo menos 200% aí nas próximas semanas com essa formação de estrutura de alta. Quando a gente vai observar aqui até uma resistência, uma provável resistência em 10 dólares por unidade, 1.200% de potencial aqui para o FTM, tá bom? Então, o FTM é outra altcoin que eu tô de olho aí, tá, pessoal? Para trade, e FTM eu tenho em carteira. Meu preço médio em FTM tá em 26 centavos de dólar, se não me engano, 26 a 25, e nesse momento eu já tô surfando uma boa rentabilidade. Chegando a 10 dólares, a gente está falando aí
de aproximadamente 3.700%. Muito difícil o FTM voltar de novo para esses patamares, quando eu estava falando aqui a 20, 25, 26. Agora eu comecei a parar de falar um pouco sobre FTM porque o preço já está um pouquinho mais elevado. 70, 80 centavos de dólar para montar a carteira já não está tão interessante, mas para surfar trade, aí a história é outra, porque a gente consegue alavancar por 2, 3, 4, 5 vezes e multiplica esse potencial, que nesse momento é de 700%, por 1.400, 2, 3.000% na alavancagem pegando um position trade. Isso para quem sabe operar position trade, tá bom? E a próxima altcoin é o Yuan. O Yuan já falei algumas vezes aqui no canal, tá em um bom ponto de compra para quem quer montar carteira, tá, pessoal? É um altcoin que conseguiu segurar nesse fundo aqui que tinha passado para vocês. Ele tinha rompido essa linha de tendência de baixa, onde a gente tinha um padrão bem interessante. Ao confirmar esse padrão, ele teve uma valorização expressiva e voltou com a queda do mercado. Não tem jeito, o mercado volta, todas as altcoins voltam junto. Só que ele conseguiu segurar nesse suporte, é um suporte bem interessante, e está formando também uma estrutura de alta aqui, quando a gente vai observar no semanal e no mensal. Próximo alvo, 6 centavos de dólar, onde a gente vai ter ali uma possibilidade de projeção de aproximadamente 200%. Até o time high, a gente tem a probabilidade de uma valorização aí de 1.800%. Então é um ativo que tem muito potencial só em chegar ao time high, tá bom? Lembrando que todos esses ativos não é recomendação de investimento, são ativos que eu tenho em carteira ou que eu estou de olho para comprar mais. Então utiliza aí para caráter de estudo, tá? Estudo ativo, ver se enquadra no seu perfil, ver se é um ativo que você vai gostar ou não de ter em carteira, e a partir de então você toma aí a sua decisão. E também trade a mesma coisa, tá? Enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo aí, tá, pessoal? Se gostou, deixa o like, que isso ajuda demais o canal. E também se inscreve, porque você se inscrevendo, você vai estar recebendo todos os dias os vídeos que publico aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!